Queridos lectores del Trapecio, hoy vamos a entrevistar a Sergio Masucci, que es profesor de literatura y lengua portuguesa. Nos va a presentar un curso que nos va a ofrecer a través del canal de YouTube del Trapecio. Y bueno, primeramente queríamos saber, Sergio, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria vital y profesional. Bueno, Pablo, muchas gracias, ¿no?, por la entrevista. Yo soy de São Paulo, nací en São Paulo bueno, hablamos en portugués un poquito, ¿no? Podemos intercambiar, yo sé que tú dominas las dos lenguas, sé que vives hace mucho tiempo en España, ya sabes que nuestro estilo es la intercomprensión, así que podemos pasar tranquilamente de uno al otro. Vamos com o português para começar. Eu nasci em São Paulo em 1971 e a minha trajetória, né, no mundo da comunicação e do texto começou em 1990. Eu comecei a trabalhar como revisor de texto em um jornal, era o maior jornal da região onde eu morava. Eu participei de um processo seletivo e tal, já gostava muito de ler, né? Já tinha esse contato assim com o texto. Fiz o processo seletivo, me chamaram para trabalhar como revisor de texto em 1990. Desse primeiro trabalho, especificamente, eu tenho uma lembrança muito especial, porque eu acho que eu fiz parte, né, da última geração, ou uma das últimas gerações, que ainda acompanhou um processo artesanal, né, de trabalho com texto, né? Então eu lembro até hoje, com muito carinho, né, quando eu chegava para trabalhar, eu ia subindo as escadas, né? Nós trabalhávamos numa sala grande, a redação era junto com a revisão, era uma sala grande com umas 20 mesas e os redatores trabalhavam ainda com máquina de escrever. Então, eu ia subindo as escadas, eu já começava a escutar aquele barulho, né? Imagina, 20, 30 máquinas de escrever ao mesmo tempo, plá, 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 plim, plá. Eu ia subindo e aquilo já me fascinava, né? Então, os redatores depois puxavam o texto da máquina, já passavam para a revisão, que estava ali do lado, e nós revisávamos aquele texto artesanalmente, né? Com uma caneta vermelha, íamos rabiscando, fazendo as correções necessárias. Depois essa página ia para o digitador, isso sim, né? Existia no edifício inteiro um único computador, um computador muito simples, que era o do digitador. O digitador digitava aqueles textos, imprimia, voltava para a revisão, nós corrigíamos de novo com a caneta vermelha, ele corrigia, né? E eram 3 processos de revisão até o texto ficar bom, né? Ou aceitável, pelo menos. E muito interessante também, depois esse papel impresso na única impressora era recortado com uma tesoura, cada coluna do jornal, e era colado com cola de bastão num papel onde tirava uma foto, né, era o processo do fotolito e tal. E o que acontecia, algumas vezes, no dia seguinte, nós íamos ver o jornal já impresso nas bancas, né, nos quioscos, e o que é impossível de acontecer hoje, mas acontecia de alguma coluna do jornal estar um pouco torta, ou algum título não estar exatamente alinhado, porque realmente era artesanal, era recortar e colar, né? Uma coisa até um pouco dadaísta, né? De esse recorte. Então, esse primeiro trabalho, eu tive a sorte, né? Eu acredito que tenha sido uma sorte de ter visto como funcionavam as coisas antes, e até uma relação com o texto que você estabelece até tátil, né? De pegar as folhas, de rabiscar e tal, diferente de hoje em dia, né? A pessoa escreve, dá um enter e o texto entra num processo digital. Então, é uma outra relação com o texto. Eu comecei assim, né? Como revisor. Depois fui trabalhar como revisor em uma editora de livros didáticos. Ao mesmo tempo, eu já estava estudando publicidade, né? Me formei em publicidade pela Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, que é considerada
a melhor da América Latina, né? Uma escola realmente que formou muita gente boa. E de revisor, depois passei a redator, né? Em 94, comecei a trabalhar como redator de uma editora boa de São Paulo também. Fiquei alguns anos lá. Depois, continuei trabalhando como redator em agências de publicidade, né? E, ao mesmo tempo, continuando como revisor também, fazendo trabalhos autônomos, né? Freelancers e tal. E essa foi minha vida profissional, toda relacionada com o texto, né? Que é uma paixão minha, eu tive a sorte de poder trilhar esse caminho. Então, nos últimos 30 anos, ou eu estou revisando texto, ou eu estou escrevendo profissionalmente, ou escrevendo por prazer as minhas coisas, as minhas loucuras, os meus poemas, ou eu estou lendo. Então, são já 3 décadas de imersão nesse mundo do texto, né? Depois, eu me mudei de São Paulo para Florianópolis, que é uma cidade ao sul do Brasil, né? Já estava um pouco cansado de São Paulo. São Paulo é uma cidade fascinante, né? Eu amo São Paulo, mas o dia a dia lá é um pouco intenso, né? Caótico. Eu queria um pouco mais de tranquilidade e me mudei para Florianópolis. Em Florianópolis, fiz o meu nome ali como redator, como revisor. Me convidaram para dar aula em uma universidade que estava abrindo lá, então aí já comecei minha vida acadêmica também, né? Fiquei alguns anos lá como professor de redação publicitária, especificamente. E é isso. Depois eu vim para a Espanha, né? Eu me casei com a minha esposa, a Diana, tivemos 2 filhas aqui já em Madrid. A minha esposa eu tinha conhecido em 93. Bom, isso já é outra história, mas aqui em Madrid eu fiz o meu doutorado na Complutense, dei muita aula também de português em escolas de idiomas, dei aula de português no Colégio Internacional também. Bom, experiências muito interessantes, né? Trabalhei na Embaixada do Brasil, no setor de imprensa, experiência muito enriquecedora também, né? E dei aulas na Universidade Complutense, né? Na Faculdade de Filologia, ali como professor substituto, né? Fiquei ali 1 ano e pouco, fazendo várias substituições. E, bom, teria muito mais para contar, mas en resumo é a minha vida profesional. Sí. Y bueno, y nos conocimos en los últimos años, ¿no? A lo mejor hace 5 años, una cosa así, ¿no? En cursos más informales en Lavapiés, ¿no? Exatamente. Muy interesante. É onde eu moro, aqui em Lavapiés, em Madrid, né? Que é um bairro, né? O pessoal já conhece, de ouvir falar, muito interessante também. E porque as aulas em escolas de idiomas acabam ficando um pouco maçante, né? Eu gosto também, né? Mas tem que seguir a cartilha, né? Verbos, pronomes, conjugações e tal. Não dá para ir muito além, não dá para se aprofundar muito. Então, né, quando nós nos conhecemos, né, nesses cursos alternativos que eu dou aqui em Lavapiés, às vezes, numa livraria, numa loja de discos, né, de ensinar a língua portuguesa através da literatura ou através da música brasileira, de análise de letras de música e tal. Então, fica pequeno, né, o ambiente das escolas de idiomas. E isso aí, esses cursos eu faço por puro prazer, né? Está claro que tu curso va más allá de la propia lengua, sino que entra en el terreno de la propia cultura, ¿no? De la antropología, ¿no? Ya sabes que a mí me interesan esos asuntos bastante. Y bueno, ha sido muy interesante conocer ese recorrido. Evidentemente, todo periodista sabe la importancia del oficio del corrector de textos, ¿no? Sí. Y bueno, tú además de ser corrector, pues eres un gran analista de textos, ¿no? Análisis de textos, ¿no? Nos vas a comentar esto, ¿no? Del estudio analítico de textos del curso. ¿Cuáles serían los contenidos y los objetivos y la metodología del curso?
O objetivo do curso é, basicamente, o que eu tenho interesse é em despertar nas pessoas o mesmo amor que eu tenho, né? Então, eu gosto de contar e despertar isso nas pessoas. O curso de literatura, né? Muitas pessoas podem pensar, aquela coisa chata, vai ficar falando dos autores, das datas, dos movimentos, romantismo, realismo, começou aqui e tal. Não, não vai ser isso, tá? Eu, inclusive, não vou seguir nenhuma ordem cronológica, não vou estar falando muito da vida dos autores. As datas, para mim, também não importam muito. Eu quero falar dos textos, né? A literatura está nos textos. Então, vai ser centrado em análises textuais, em análises literárias, né? Eu gosto de trabalhar principalmente com poemas. É claro que, né, vamos trazer dados dos autores, alguma data, quando isso for necessário para a compreensão do texto, né? Mas, basicamente, vamos destrinchar, né? Destrinchar é um verbo em português que eu gosto muito. Esse verbo se usa na culinária, por exemplo, né? Destrinchar um frango, um pollo, né? Quando você tira os ossos, a pele e corta, e separa o frango em pedaços, né? Isso é destrinchar o frango. Então, nós vamos destrinchar os textos, né? Nós vamos tirar a pele, né? E ver as camadas profundas que existem nos textos, tá? E são coisas muito interessantes, né? As respostas que o leitor busca na literatura estão nos textos, basicamente, as principais respostas, né? Não adianta ficar procurando respostas na vida do autor, né? Ou no movimento em que ele participa. Eu gosto de ver as respostas que o próprio texto dá. E é isso que nós vamos fazer no nosso curso. Vamos estar centrados nos textos e destrinchar os textos como quem destrincha um frango, né? Desossar, tirar a pele e ver as camadas profundas. Sí, desmenuzar, ¿no? Desmembrar. Desmenuzar. Hacer una cirugía, ¿no? Isso. Tem uma visão mais especializada, né? Eu acho que quando um médico, por exemplo, ele vê uma ferida em alguém, ele sabe o que está acontecendo lá, ele tem um olhar diferente da pessoa que não é um médico, por exemplo. Está enxergando muito mais coisas. Quem estuda literatura, quando vê um poema, não pode ler um poema como um leitor comum. Ele tem que enxergar mais coisas ali. Entre linhas, não? Entre as linhas, né? As coisas não ditas, né? Então nós vamos además de cierta interpretación libre, ¿no? Que a veces los autores provocan eso, ¿no? Depende de la vida que hayas tenido. Claro, ou desde onde lo leas, não? Desde que ciudad, que contexto, que classe social. Exatamente, até mesmo a época em que você lê, né? Se você lê um Machado de Assis com 16 anos, é um livro. Se você volta a ler o Machado de Assis com 40 anos, é praticamente outro livro, né? Então, nós vamos comentar. Sí, entiendo eso, que las personas buscan analogías con su vida, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y intentan buscar sentidos, ¿no? Cotidianos a lo que lee, ¿no? Sí. Y esas son la magia, ¿no? De la literatura que a veces da para ese tipo de aplicaciones no previstas incluso por el autor, ¿no? Exatamente. Uma vez que o autor lança o seu texto, o texto está aí, o autor já não tem controle sobre ele, né? Quem tem lo pueden hasta torturar el texto, ¿no? Também. Mas você tocou numa palavra-chave que é a magia, né? A magia da literatura, o que acontece com o leitor no ato da leitura. É uma mágica mesmo. Sí, es verdad. Como una revelación, ¿no? Más de tipo laico, pero hay como unas revelaciones de la realidad, ¿no? É uma revelação. Isso aí acontece com todas as artes, né? Na música, no cinema, mas na literatura isso acontece de um modo especial, né? É uma ficção lida, você vai criar um mundo interior. O
teatro também é muito mágico, né? Então, colocaria a literatura e o teatro mais ou menos em um nível parecido, né? Então, bom, falaremos melhor disso tudo nas aulas. ¿A quién estaría dirigido este curso? Olha, o curso é para os amantes da literatura em geral. É interessante que as pessoas tenham pelo menos um nível básico de português, né? Porque eu vou levar o curso em espanhol, né? Pretendo fazer muitos comentários, as análises em espanhol, mas é claro que os textos são os textos originais em português. É interessante que a pessoa saiba um pouquinho que seja, né? Sabemos que existe uma intercompreensão grande entre o português e o espanhol, então, o mínimo, né? Não precisa ter estudado português e tal, mas que saiba um pouquinho, né? E também é um curso destinado a quem gosta de literatura em geral, porque os métodos de análise que nós vamos usar para os textos em português, eles podem ser usados para textos em qualquer idioma. Tá? É um método de abordagem do poema, de abordagem da literatura. Isso não necessariamente é para o português e para o espanhol, isso serve para qualquer idioma. Então, acho que é um curso bastante aberto e também vamos tocar alguns pontos de teoria literária, né? Mas não aquela coisa chata e teórica, sempre aplicado a nossas análises. Bueno, yo lo recomiendo a todos nuestros lectores del Trapecio. Va a estar los vídeos van a ser gratuitos, van a estar abiertos, es decir, que todo el mundo va a poder acceder a los mismos. Periódicamente se irán subiendo. Y bueno, te quería preguntar también, ¿qué representa la identidad brasileña dentro del mundo de la lengua portuguesa y de la cultura iberoamericana? ¿Qué crees que contrapunto? Ya sabes que nosotros estamos centrados mucho en la península, sin perder el ojo especialmente a Brasil. Evidentemente el 80% de los lusófonos son brasileños, pero siempre con esa mirada hacia la iberofonía, ¿no? Hacia el mundo de las culturas de lenguas ibéricas. ¿Cuál es tu perspectiva? Que siempre has tenido interés, me consta, en ese tipo de buscar una visión que encaje, ¿no? Brasil en todo eso. Sí, bueno, Pablo, si te parece bien, hablo un poco en español también y así vamos mezclando ahí la iberofonía, ¿no? Estupendo. Yo creo que es innegable, ¿no? Es muy clara la identidad brasileña en todo eso, ¿no? Yo creo que la lengua portuguesa tiene la importancia y el tamaño que tiene hoy, por supuesto, por Portugal, pero mucho por Brasil. No solamente en el número, ¿no? En el cuantitativo de hablantes. Eso por sí solo ya es también una buena razón, pero no es solamente eso. Si vamos a pensar en los productos culturales lusófonos en el mundo, un gran porcentaje son productos culturales brasileños, ¿no? La música brasileña, el cine, la literatura, los audiovisuales, ¿no? Las novelas brasileñas, por ejemplo. Yo creo que en el mundo, en casi todos los campos de la intelectualidad, de las artes y la cultura, siempre hay algún lusófono que se destaca, ¿no? Y muchos de esos lusófonos son brasileños, ¿no? Quien estudia arquitectura, por ejemplo, claro, conoce a Oscar Niemeyer. Quien estudia cine, conoce a Glauber Rocha, ¿no? Y el cinema novo. Quien se interesa por música popular, por supuesto que conoce a la bossa nova, Antônio Carlos Jobim, João Gilberto, ¿no? Yo creo que Brasil tiene un peso en la lusofonía y, consecuentemente, en la iberofonía, ¿no? Como un todo. Tiene mucho peso económico, ¿no? Brasil también, el peso económico y geopolítico, ¿no? Aunque actualmente estemos en una fase negra,
cayendo, pero Brasil todavía es una de las mayores economías del mundo, ¿no? Entonces yo creo que ese peso económico y cultural, de lo político no voy a comentar, pero bueno, tiene un peso también. Yo creo que eso es muy claro para todo el mundo, esa identidad brasileña. Sí, en efecto. Yo creo que habrá tiempo para debatir incluso más adelante y seguramente en tu curso saldrán los temas a lo mejor más históricos Sí, y sí, 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 políticos sí, sí, también, sí, porque, sí, sí, saldrá. pero habrá tiempo. Prestamos mucha atención a Brasil desde el trapecio y así haremos cada vez más en el futuro. Por último, te quería preguntar sobre tu impresión en torno al concepto de iberismo, ¿no? Ya sabes que es polisémico este concepto, ¿no? Tiene abordajes diferentes desde el punto de vista cultural, Sí, antropológico, geopolítico, político, sí. etcétera. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de ese mundo? Pues mis pensamientos son los mejores posibles, ¿no? Es una coherencia, es una cosa evidente, ¿no? Yo creo que la nación ibérica, ¿no? Podríamos llamarla así, es, es evidente que eso es, es un único pueblo, ¿no? No es una división, una frontera eh, arbitraria, ¿no? Por la historia, por lo que pasó en la política con los reyes, hay una línea ahí que divide Portugal y España, pero realmente eso no debería existir en la cabeza de las personas, esa demanda iberista, ¿no? Y agradezco a ti, Pablo, ¿no? Porque eso se quedó más claro cuando te conocí a ti, a la gente del Iber, ¿no? Que trabaja por eso. Claro, algo que ya es claro desde la época de Unamuno, ¿no? Ángel Crespo, João Cabral de Melo Neto, o sea, tantos iberistas, tanta gente que considera que somos uno, ¿no? No somos dos. Eh, y yo creo que esa demanda del partido iberista y del trapecio tiene que ser general, ¿no? Pero para eso, claro, está la opinión pública y es precisamente eso lo que estáis trabajando, ¿no? Y va ahí mi admiración y mi apoyo, porque yo también formo parte de eso, ¿no? Y, y yo creo que basta con seguir con ese trabajo de ir aclarando un poco las cosas para la opinión pública en general, ¿no? Y intentar seguir con ese acercamiento cultural, lingüístico, para ver si en un futuro no tan lejano llegamos a mayores entendimientos ahí también en lo político, en lo económico, ¿no? Que creo que ya vamos por buen camino, pero el Sí, camino es ese. sí, la premisa para que todo avance en un proceso de convergencia es ese entendimiento cultural, esa intercomunicación, ¿no? Y eso Sí. se hace con las noticias del día a día y también se hace pues con cursos como el tuyo. Entonces, pues nada más, yo pido a los lectores que estéis muy atentos a nuestro canal de YouTube, se van a ir subiendo allí los vídeos y también se anunciará en nuestra página web. Así que, pues nada más, Sergio, muchas gracias por esta entrevista Muchas gracias a ti, Pablo. y un abrazo a todos. Muchas gracias. Un abrazo, un saludos. Chao.